Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, estarmos nesse momento maravilhoso de podermos cultuar ao Senhor com a sua palavra e nós estaremos lendo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e eu quero... Já está aí, louvado seja Deus, estou aguardando aí a entrada, né? Tem alguns entrando nesse momento, e nós estaremos glorificando ao Deus Altíssimo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua... que tem feito. Então eu quero orar com os irmãos, fazer uma oração nesse momento. Sabemos que tivemos um ano de 2020, um ano até difícil, mas um ano que teve muitas bênçãos, né? Eu vi o povo de Deus superar dificuldades, eu vi o povo de Deus ser abençoado, e isso nos conforta o nosso coração, né? Conforta o nosso coração, porque Deus nos abençoou. Está aí a irmã Débora lá do Rio de Janeiro, paz do Senhor, entrando aí para a glória de Deus. Clica aí para os seus amigos e vamos glorificar o Senhor com uma palavra, juntos, vamos orar juntos. Né? Débora, Fábio, estão aí para amanhã, está vindo. Bênção de Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto você vai entrando, vai compartilhando, né, com seus... A palavra é chique, né? Compartilhando com seus amigos, tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Nós oraremos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Quero nesse momento orar junto com você. Já entrou aí mais alguém? Por enquanto a Débora lá do Rio de Janeiro, e os que vão entrando, a gente vai fazer uma oração juntos. E depois já entrou aqui mais uma pessoa, que não... o Tiago, está entrando aí alguns, e a gente vai poder... a palavra de hoje é 2 Coríntios, eu já de manhã tive na oração, mas quero falar sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 10. Então você abra, e nós vamos ler o capítulo no versículo 4. Enquanto isso, você vai compartilhando aí com seus amigos para a gente juntos. Eu falava que o ano de 2020 foi um ano de batalha, um ano de luta, né? O inimigo lutou muito com o mundo, mas isso... O que eu vi de maravilhas foi que Deus deu muitas vitórias ao seu povo. Isso é maravilhoso. Nós sobrevivemos, mas vencemos, porque o Senhor está conosco. Isso é maravilhoso, né? Oremos ao Senhor para a glória de Deus, para não perder tanto tempo. Em nome de Jesus, Pai, eu me apresento diante de Ti, pedindo perdão de nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu amor, Tua graça, misericórdia. Senhor, porque o Teu poder se manifesta na fraqueza. Senhor, pela Tua palavra podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Senhor, temos, Senhor, lutado para que, Senhor, possamos achar graça a Teus olhos. Senhor, vem trazer uma palavra que fale aos nossos corações. Senhor, onde houver um inimigo tentando, Senhor, impedir a palavra, que, Senhor, que seja quebrada todas as cadeias e correntes e aguilhões, Senhor, sejam destampados os ouvidos, Senhor, para que a Tua palavra, como espada, Senhor, ela possa descer até o coração, Senhor, para que possamos, Senhor, glorificar o Teu nome. A Tua palavra, que é poder, traga cura, libertação e restauração, em nome de Jesus. Amém? Vai entrando aí alguns, e eu quero ler com você. Então diz assim no versículo 4: porque as armas
da nossa velhice não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprido a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais algumas coisas do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser imitar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Penso o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos segundo por obras, estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento, porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Até aqui, queremos aí o nosso presbítero Adelino, e vão entrando e vão compartilhando, louvado seja o Senhor. Como assim oramos, né, o poder da palavra. Paulo, ele traz um entendimento da autoridade dele como apóstolo, da autoridade da igreja, né? A igreja ela foi posta por autoridade na terra. Isso é algo tremendo. Ele tem um entendimento tão forte no Espírito Santo, de uma maneira tão gloriosa na revelação de Deus, que o apóstolo Paulo ele traz aquilo que poucos dos apóstolos trouxeram, a parte espiritual, aquilo que nos dá vida através da autoridade. A autoridade é algo tremendo, a palavra é poder, a palavra é gloriosa. Nós temos um adversário que promove contendas, que promove destruição, que promove desânimo, que promove morte, que promove tudo aquilo que vem contrário, ele promove. Como? Né? Nós temos que dar a oportunidade, mas quando nós estamos atentos, quando nós estamos ligados nos mandamentos de Deus, eu acho lindo assim na palavra dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quer dizer, não precisa mais nada, é simples. Hoje eu creio que pararia todas as maldades, todas as destruições, todas as mortes, se o homem se voltasse a Deus e temesse a Deus, o reconhecendo como o nosso Salvador, como o Criador, né, do universo, de todas as coisas, e obedecesse, e tudo aquilo que não pertence a Deus tenta torcer o que vem da criação de Deus. Para quê? Para envergonhar, para destruir. Mas o Senhor,
é maravilhoso. E Paulo teve essa revelação na igreja, pela igreja de Coríntios. Você vê que essa carta é carta aos Coríntios, né? Estamos na segunda carta, tem a primeira. No capítulo 10, Paulo defendendo a autoridade apostólica. O interessante que a questão da unção, ela quebra o jugo. A questão da unção, ela capacita. A questão da unção, ela ensina. A unção, ela quebra o jugo. Mas não existe apenas uma medida de unção. Então eu gosto muito de ver que Davi foi ungido por 3 vezes. Por quê? Porque Deus foi o capacitando, foi o ungindo, né? E a unção é para isso. A unção Deus também dá de acordo com lhe apraz, né? Então a unção de autoridade pastoral, ela é uma unção, né? E a unção de cura, de libertação, Deus vai dando ministério através da unção. E Davi foi ungido, né, a primeira vez separado, foi uma unção de separação para reinado, e depois ele é ungido a rei para o território de Judá. Depois ele é ungido rei, agora já definitivamente em Israel. E aí já junta todos os territórios. O inimigo, ele tem a audácia, né? Ele tenta, ele faz. Então muitas vezes ele tenta contra algum território, ele tenta contra as pessoas, ele é territorial, né? Ele é posseiro, tenta tomar aquilo que não é dele. Isso é uma forma que Satanás... Jesus disse em João 10:10, e é um dos versículos que eu gosto muito, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, a gente lembra aqui na palavra as pelejas que Israel teve, né, como o inimigo vinha saquear, o inimigo vinha e destruía, roubava, né? Em Juízes a gente vê essa questão da luta, né? E Eudes fabrica para si duas espadas, né, para ele lutar. Quando os filisteus saqueavam a todos, iam saqueando, né, por Israel estar desprotegido, por Israel estar desobediente, ficou sem reinado, sem juiz para governar. E um dia Samar, ele puxou a sua espada, enfincou no seu terreno e disse: agora não, agora vocês não vão mais roubar e saquear aquilo que vocês vêm saqueando. Porque na lei o Satanás usava o inimigo na guerra contra o povo, saqueando, roubando. Mas isso é uma arma do inimigo. E hoje que nós estamos na graça, o inimigo vem muitas vezes saquear aquilo que é nosso. Ele vem tentar dominar território, né? E eu tive lendo sobre a respeito do Gadareno. A cidade de Gandara, ela é às margens do mar da Galileia, né? Esse é um mar que é um lago, mas é um lago que ele tem o nome de mar pela sua extensão, 12 quilômetros de largura por 22 de comprimento. Então é uma extensão grande, então torna-se um mar. Mas essas águas do mar da Galileia, ela é uma água original do Jordão, o Rio Jordão, que é um rio que nasce do degelo. E conforme o degelo vai acontecendo, ele vai formando um veio de água, depois ele torna-se um rio, que é o Rio Jordão, e depois ele desemboca no Mar da Galileia e faz aquele mar doce. E
e cheio de peixe, cheio de vida, né? E o Rio Jordão, o degelo da água das montanhas, né? De Gileade, dos montes onde derramam esta água, ela torna-se também como a palavra de Deus, que ela desce do degelo, passa pelo rio, né, o Rio Jordão vai no seu percurso e ele vai, ao seu longo da sua jornada, ele vai deixando árvores, frutos, peixes e vai alimentando cidades. Que nós possamos ter autoridade da palavra de Deus para que ela possa trazer frutos, trazer vida. A água de Deus traz vida. Essa mesma água, num braço que ela cai no Mar Morto, já diz, né, Mar Morto, porque é um mar muito salgado, onde as pessoas nem afundam. Eu estive lá, tomei banho lá, e como a palavra já diz, morto. Então a água boa cai e ela morre, não há vida, por causa da intensidade do sal. Que nós sejamos como o Rio Jordão, que recebe a água, e também como o Mar da Galileia, e a gente possa dar frutos, e frutos de autoridade, para que Satanás não venha destruir a nossa vida. Mas Paulo, ele declarou que as armas de nossa milícia não são carnais, quer dizer, nós não devemos lutar contra a carne. Por quê? Porque a luta é espiritual. Há um mundo espiritual sobre nós. Né? E Paulo teve a visão, no capítulo 12, ele relata a visão celestial, que nós já ministramos sobre isso, e ele fala que ele viu, ele fala até o terceiro céu, quer dizer, ele fala, né, de coisas inefáveis que ao homem não convinha contar naquele momento. Depois João tem a revelação, João destrincha aquela glória maravilhosa, está aqui escrito, para que todo homem possa ver, para que todo homem possa entender aquilo que alguns, pela misericórdia de Deus, tiveram visões celestiais e viram a glória em visão. Mas aqui está escrito para que todos possam entender e contemplar. Então está aqui a visão, né, celestial, o trono, a glória, Jesus Cristo ressurreto, né, as águas diante do trono, que é a palavra de Deus, os animais que ali estão representantes também ao trono de Deus, os querubins, serafins que estão ali, e os arcanjos para guardar, né, para estar batalhando, e os outros adorando, né, ao trono do Senhor, para que a adoração permaneça. Mas a igreja, eu quero chegar aqui na igreja. A igreja foi posta como autoridade para repreender as hostes malignas, porque aqueles demônios que foram expulsos, eles, nesse primeiro céu que nós vemos, eles atuam até aí, né, no primeiro céu. Por quê? Porque o primeiro céu é onde o apóstolo Paulo diz que está as hostes espirituais da maldade. Então a gente vê que Daniel orava. Por quê? Porque quando houve a profecia da correção e do castigo, porque o povo estava desobediente, o rei também não atentava, o sacerdote, né, na época, o sacerdote Milquias, se não me falha a memória, é tanta coisa, eu vou ficando, já estou mais idoso, com a mente cansada, e não lembro se é o rei Joaquim, e ele, no reinado, comprava o sacerdote, que Ilquias é pai de Jeremias, e comprava para que profetizasse aquilo que ele queria, que agradasse o povo. E ele
fazia por trás escondido, ele tinha outros deuses. Então Israel foi ficando... Por quê? Porque uma coisa é que o inimigo, ele marca território, né? O cachorro, o leão, o tigre, eles marcam território, eles vão urinando aqui, ali, porque eles marcam territórios, avisando: quem está aqui sou eu, e se alguém entrar, então vamos ter problemas. Então eles marcam território para que outros venham, saiba que naquele território tem um dono. Assim faz Satanás. Assim que Satanás costuma agir, ele pega a brecha, entra e depois ele vai arrebentando tudo. E assim foi com a época de Jeremias. O livro de Jeremias relata bem. E Uquias estava aceitando tudo aquilo, mas quando Deus levanta Jeremias com autoridade, aí Jeremias começa a profetizar para o povo obedecer, para que o rei também obedecesse, para que o rei não viesse a fazer o povo pecar. E tudo aquilo levou a igreja, ela a ter autoridade para levar o povo ao caminho, a salvação, para que a igreja tenha o poder de autoridade para pisar a cabeça da serpente, quer dizer, para que Satanás fique debaixo dos nossos pés, assim como Jesus venceu, nós também vencemos para a glória de Deus. Temos a autoridade de Cristo. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos limpa, nos lava, mas nos dá autoridade. O Espírito Santo foi para isso na igreja, para dar autoridade, intrepidez e ousadia da palavra com poder. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então, poderosas em Deus para que a igreja pare o que está de mal no mundo, para não a igreja entrar no mundo, não o mundo entrar na igreja. E a igreja de Corinto, ela começou a entrar o mundo nela, e começou a ser aceito muitas coisas que o mundo tinha, e o evangelho não é isso. Por isso que o evangelho é boas novas, né? É as novas de Deus para que o homem se lave, se conserte e caminhe nas veredas de Deus para que sua vida possa mudar, não simplesmente para glorificar as rodas do carro, o telhado da casa, não, é para glorificar as bênçãos que Deus dá para aqueles que obedecem, para glorificar as bênçãos que Deus, dos livramentos que Deus dá, né? A guarda de Deus, a proteção. Eu gosto muito de olhar quando Moisés clamou a Deus e disse para que Deus não fizesse que eles saíssem daquele lugar sem a presença dele. Então ele falou: não nos faça ir sem a tua presença. Isso agrada a Deus, né? Lógico que Moisés derreteu o coração de Deus. O coração de Deus ali se espedaçou, porque Deus ama isso, um coração. A palavra diz que Deus não aguenta, não suporta um coração contrito, um coração que se derrama e que diz: Senhor, eu errei, mas o Senhor me perdoa, não me inste de ti, mantenha a tua presença com Deus. Ama isso, porque Deus não está aqui preocupado de estar com a presença do cachorro, do boi. Não, isso é para nos servir, criação de Deus, mas nós é criatura de Deus, mas nós somos a criação, a imagem e semelhança, e Deus está preocupado com nós. Deus é um Deus zeloso. Então, quando Daniel viu a profecia mais na frente, que está cumprindo nele, em toda Israel, e Israel vai cativo, Nabucodonosor leva o povo cativo, né? Era um rei bárbaro, mas também permitido por Deus, e tudo aquilo acontece. Mas a profecia era que o castigo seria de 70 anos. E um dia está lá Daniel orando,
e nas suas orações, ele se lembrou de que havia passado. Havia uma promessa. Havia uma promessa de Deus para o povo de Israel, na época de Jeremias, que viria o cativeiro. Depois agora Daniel está lá cativo, ele vai jovenzinho no meio do povo, e depois agora ele já passou mais de 70 anos, e ele está, não sei se 80, 90, não me lembro, mas ele já está idoso, e ele orando, e ele orava, era um homem de oração, as 3 vezes por dia. Daniel tem uma coisa que ele nos dá exemplo para a igreja de hoje, a qual Paulo chamou o exemplo da igreja de Corinto. Né? A igreja não só que ora, porque tem muita gente que ora, mas não vigia, não adianta nada, irmão. Aí eu subo o morro, desço o morro, mas tá doido, tá doida, tá fazendo coisas que não agradam o Senhor, que vai destruir a vida, que abre brecha para Satanás tomar território, né? E perde, muitas vezes leva o nome do Senhor à vergonha. Então não adianta, né? Adianta vigiar antes, como Jesus disse. Vigiai, terem vigilância, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segundo o próprio Jesus, a nossa carne que ela está sempre fraca, querendo as coisas do mundo. Por quê? Porque a carne quer os deleites, né? Como é bom os prazeres do mundo. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma alegria já aqui e eterna, e não uma alegria momentânea. Então a alegria momentânea da terra, ela é pontual, daqui a pouco acaba, passa, mas a alegria do Senhor Jesus, a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a alegria todo dia, a alegria para todos os dias de nossa vida, a alegria para a gente ter vitória, a gente conquistar. Eu vi tanta gente dar testemunho no meio de toda essa destruição de 2019. Né? Enquanto o mundo virou de cabeça para baixo, crente orando, indo na igreja, crente não largou a igreja, crente firme, crente sapatinho de fogo, vai que vai, diz, eu vou pisando na cabeça do Covid, vou pisando nos demônios, e vai saindo, que eu vou passando, vai orando, clamando, e foram recebendo bênçãos. Olha que coisa linda. Outrora, olhando para trás, alguns choravam. Dizia, Senhor, era com o povo de Israel, né? Lá preso no cativeiro, dizia, Senhor, nós adorávamos, tínhamos liberdade, tínhamos culto. Senhor, aqui não podemos, somos numa terra pagã. E aquele choro, dor, amargor. Por quê? Porque perderam. Mas nós não. A gente viu o mundo virar de cabeça para baixo com choro, com não sei o quê. Mas crente que é crente, irmão, seguiu porque Deus está junto. O que Moisés fez? Nós vamos para o deserto. O Senhor nos ordenou a passar primeiro pelo deserto, para depois conquistar a terra prometida. Então, Senhor, vem conosco. A gente ama o Senhor, precisa da sua presença. E Deus disse, eu não aguento esse Moisés, eu tenho que dar um jeito. E Moisés ficou atento o tempo todo com a presença de Deus. Ora na nuvem, ora na coluna de fogo, mas a presença de Deus não saía. E Moisés não só mandava o povo parar quando a nuvem parava, por causa da sombra do calor escaldante, não, irmão. Isso aí é pequeno. Isso aí é evangelho pequeno, irmão. Era por causa da presença de Deus. Ele disse, se Deus não vai, nós não vamos, porque se Deus estiver na frente, nós vamos andar e não vamos cair em precipício e não vamos ser enganados.
E não vamos ser enganados por nenhum charlatão, nenhum enganador, nenhum evangelho armado. Nós não vamos viver as coisas enganadas. E Moisés sabia disso, então foi por causa disso. Não foi simplesmente só porque o sol vai cozinhar, não. Deus, por estar presente, era o refrigério sobre o povo, era o ar-condicionado do povo, do deserto, irmão. Deus é tremendo, Deus era o alfaiate, Deus era o sapateiro, fazia, deixava, fica lá, os pés não vão inchar mais do que, e os sapatos não vão se gastar, sabe por quê? A presença de Deus não corrói, ela restaura. A presença de Deus, ela não abre brechas, ela solda rupturas. A presença de Deus, ela traz, ela enche e ela não esvazia. A presença de Deus é gloriosa. Vamos receber essa presença. Recebe essa presença em toda a nossa jornada. Né? Eu gosto muito de Davi, né? Davi nos ensina, Davi é maravilhoso. Ele, já velho, cansado, e aí ele tem um salmo que ele fala, o Salmo 34, 7, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que eu temo e os livra para provar e ver que o Senhor é Deus. Perdão, é o Salmo 37. Ele diz assim: sou velho, fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, se eu fosse você, eu dava um pulo, dava um grito na janela da sua casa e dizia: sai para lá, Covid, sai para lá, Satanás. A minha luta não é contra a carne de entendimento de ninguém, é contra as hostes malignas, espirituais. A nossa luta é essa. A igreja tem autoridade. Deus nos revestiu de autoridade. Então, quando Daniel está orando e lembrando da promessa, ele diz: já passaram-se os tempos. Então ele começa a orar, ele continua orando ao Senhor. E lá, de frente ao rio, creio eu que era o lugar que ele tinha para orar na época, porque eles perseguiam, era uma terra pagã, e tinha os seus deuses e o seu costume, e até ali os reis ainda eram duros, né? Apesar deles entender depois de Nabucodonosor veio o rei Dario, e eles não eram cristãos, mas vendo os homens cristãos, eles viam a diferença. Os irmãos, vamos fazer uma colocação aqui. A gente, graças a Deus, ainda tem gente crente, ainda tem igreja querendo ir para o céu, ainda tem, não tem igreja só querendo o terreno, não. Tem igreja querendo ir para o céu, tem igreja querendo lutar contra as hostes e potestades do mal, para vencer, que não são momentâneos, que por momentâneo esquecem do Senhor, não esquece que a nossa mesa é uma mesa que não pode ter contaminação, esquece que a nossa casa não pode ter contaminação, não pode entrar não, tem que ser respeitada. A nossa casa tem que ser respeitada. A nossa casa não pode entrar coisas que não agradam o Senhor, não. Não, porque nós servimos a Deus e não vamos deixar uma brechinha para Satanás entrar de jeito nenhum. Pô, o que é isso? A minha mesa eu vou orar se tiver em condições de orar para agradecer o Senhor. Mesa contaminada não se agradece não, porque aí é perder tempo, e aí abrir brecha para Satanás. E aí é um perigo. E Paulo está aqui cobrando a igreja de Corinto por isso, por serem carnais, né? Esquecendo a espiritualidade, esquecendo a santidade. Hoje a gente não sabe quem louva a Deus, quem não louva. Hoje é todo mundo, estamos aqui, estamos ali no pagodinho, estamos lá sabe, a coisa está bagunçada, as coisas de Deus não são assim. Eu creio que domingo vou estar trazendo sobre os dons. De manhã teremos a consagração na igreja, e a gente vai falar sobre isso, né?
E as coisas de Deus, elas não são sem santidade, elas não são... qual é a nossa vocação? Quem tem vocação se separa, se aceitou de Deus. Quem não tem, outra coisa, fica sentado lá na igreja, não tem problema não. Existe alguns, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, alguns têm uma separação. Agora a pessoa vai estar no mundão, não muda, porque batismo é arrependimento, é mudança, conversão. Ah, irmão, converteu, glória a Deus, converti, aceitei Jesus, mas e aí? Mudou a direção ou continua na mesma direção que estava aí? Não mudou nada, e a gente tem que estar atento para... Por isso que hoje, uns batizam de penga e outros batizam de gota. Né? Uns batizam em pencas, outros em gotas. Por quê? Porque está fácil. E não foi isso que João Batista pregou. Não foi isso que Jesus pregou. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. Então, arrependimento. Quer dizer, não precisa nada, não precisa... eu só sou santo se eu andar de gravata, eu só sou santo se eu andar com a saia do pé, não. Mas existe uma dignidade, existe uma diferença. E quando a gente encontra um verdadeiro servo ou serva de Deus, é diferente, né? Tão diferente, porque foram moldados, foram lapidados pelo olheiro, né? Pelo artífice, que prepara tudo, né? Bem direitinho, pelo carpinteiro que passa a lixa na madeira e deixa, né? Passa aquela plana e deixa a madeira bem, né? Trata a gente até a gente achar que não vai suportar mais, né? Ele fez com todos isso, porque é uma maneira de Deus se relacionar e fazer o melhor para... Depois ele vai dando bênção, aí fica todo mundo... Aí ele vem com... faz-me rir, né? Como a gente diz. Aí ele vem com alegria e a gente fica rindo à toa, diz: ai, Deus me abençoou. Então Daniel viu, orando, que havia o tempo se cumprido. E o que o Senhor fez? Enviou o arcanjo e ele veio, né, trazer as boas novas a Daniel, dizendo que, né, estava uma peleja travada. Às vezes nós estamos vivendo uma batalha, irmão, não é peleja. Peleja já tem, hoje é batalha espiritual. Por quê? Por causa da vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próximo, não sabemos o dia nem a hora. As batalhas que estão agora travadas é no mundo espiritual. Então nós temos que estar com esperança, força, buscando. O Covid é que vá para o caixão, para onde ele quiser. A gente sabe que existe, porque Deus permitiu. Então, o cativeiro foi a permissão de Deus. As 10 pragas no Egito foi a permissão de Deus. Mas nós temos que viver a vontade da perfeita vontade de Deus, que para Ele é nos dar o amor, nos dar a misericórdia, nos dar graça. Então nós estamos aqui para orar, nós vamos orar e repreender, né? Sabemos que tem, né, que essas doenças estão deixando as pessoas doidas, está mexendo com os neurônios, tá? Irmão, fica o diabo lá mordendo a orelha, louco lá no inferno. Vamos orar, nós temos a igreja com autoridade. O Senhor deu autoridade. Quando Satanás intentou contra Eva e Adão no paraíso, o que o Senhor fez? Né? Que ela pisaria, a mulher pisaria a serpente, né? Estaria pisando na serpente. A mulher representada pela igreja, a noiva, a adornada, a eclésia, a qual o Senhor deu autoridade. Então a igreja não é uma porta qualquer, não. É a casa do Deus vivo, é a casa de oração. A igreja não é teatro, a igreja não é cinema, a igreja não é parque, a igreja não é o lugar
de apenas a gente se encontrar. Não, a igreja de reunir o povo de Deus para se alegrar. A gente se alegra com as peças, com adoração, tudo adorando a Deus. A gente se alegra sim, isso não é problema isso fazer, mas fazer com adoração. Ele fala aqui, a quem é dado honra? Ao homem ou ao Senhor? Né? É dado mais glórias ao homem ou ao Senhor, aquele que, Criador, que deu a vida por nós? A quem é dado a glória, a graça, a autoridade? O homem não pode falar de si mesmo. Quando o homem é fácil, quando o homem se exalta, pega um microfone para se exaltar, para se exibir, né? Ou seja, quem for, irmão, torna-se a glória para ele. Mas quando a glória é dada para o autor e consumador da fé, a Jesus Cristo, a Jeová, o Espírito Santo de Deus, que são os três, são um, irmãos, com certeza não vai ter poder das trevas que vai tirar a tua autoridade, não vai ter poder das trevas que vai deixar, né? A gente não. Hoje está difícil pregar mensagem subliminar, está difícil pregar certas coisas. Por que está difícil? Porque o povo não quer ouvir. Porque quando o pastor prega, diz certas coisas que contaminam a criança ou o jovem, aí esse pastor está quadrado, esse pastor está velho, mas a palavra de Deus é o quê? Ela não mudou. Deus não mudou e nele não há sombra de variação. O Satanás não brinca, Satanás não quer ouro e prata, ele dá ouro e prata. É diferente. Ele oferece ouro e prata. Ele oferece coisas boas aos olhos. Por quê? E ao ego. Por quê? Porque ele quer a alma. Ele quer roubar a vida. É diferente. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu quero orar por você, porque as nossas batalhas não são milícias ou batalhas, não são um contra os outros. Não, nós não podemos aceitar. Mas a nossa luta não é soltar bomba, não adianta a gente ficar gritando. Eu costumo sempre falar que a crítica ela tem que ser construtiva. Então fazemos o melhor. Agora, quem critica e não faz, essa crítica não vale nada, porque fica o vento, ao léu. Uma hora joga para lá, o vento, outra hora joga para cá. Ou então como a onda do mar. Ela vai, uma hora senta e acabou, desapareceu. E desaparece. Não, nós temos que ter posicionamento para que o Senhor possa agir. Daniel se posicionou e falou, Senhor, há uma promessa dos dias. Ele disse, Daniel, eu vim para te dar as boas novas. Há dias ainda, depois de 21 dias de oração, há dias ainda que para se cumprir, mas o príncipe da Pérsia lutou contra mim, que isso é Satanás, representado por Satanás, impedindo, mas desde o dia que tu oraste, ouvida a tua oração. Olha, desde o dia em que inclinaste o coração, irmão, ninguém perde tempo na presença de Deus. Não, o tempo na presença de Deus é ganho. Não tem perda. Eu fiquei na igreja, perdi meu tempo, que eu tinha que fazer isso. Irmão, nós estamos ganhando, nós estamos sendo acrescentados em graça, em vida, em bênçãos, em vida eterna, tudo que a gente pensar. Por isso que quando questionaram Jesus dizendo, Senhor, deixamos os discípulos, deixamos pai, mãe, esposa, filho, deixamos tudo por tua causa, deixamos as coisas por tua causa. Ele diz que, olha, vai ganhar 100 vezes nessa terra e 100 vezes no porvir. Deus não é menino, irmão, Deus não é para deixar a esposa ou coisa assim, eles falaram, mas Jesus disse, Jesus é unidade, Jesus é graça, Jesus é força, por isso que ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E ele está, e eu quero orar por você. Mas guarde essa palavra e leia ela,
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos conselhos, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é perversidade, tudo aquilo que é maldade, cai por terra, toda mandinga, pode fazer o que for. Deus tem sua autoridade, seu poder e deu a nós. Então nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito imundo, todo espírito da depressão, todo espírito do ódio, todo espírito do desânimo, todo espírito que suga as forças, está repreendido no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor veio, o Senhor foi com autoridade até que eu iniciei no Guadarena, esqueci, né? Falei do lago. E quando Jesus ele vai a um território chamado Cidade de Gandhari. E ali aquele demônio era territorial aquele lugar. E ele possuía ali aquele homem de tal maneira que nem correntes, nada prendia aquele homem. Mas quando Jesus chegou, ele saiu, ele teve que sair. Porque Jesus Cristo, quando ele entra, as coisas mudam. Quando Jesus Cristo entra, as coisas são transformadas. Quando Jesus Cristo entra, pode ter um tempo de espera, mas ele nunca atrasa. Ele vai trazer as bênçãos, ele vai trazer. A libertação, ela não vem, senão apenas por uma oração em posição de mão. A pessoa tem que mudar o seu caminho, a pessoa tem que trazer o seu coração a Jesus. A pessoa tem que pôr a sua vida a Jesus Cristo. É fácil, é simples desse jeito. É simples. Né? A pessoa vai, vem na igreja, está endemoniado. Vai, vem na igreja, diabo sai, depois volta endemoniado. Por quê? Porque não deixou, irmão. Tem coisas que tem que sangrar logo de uma vez. Ou escolhe, ou vai adorar um Deus ou outro Deus, ou vai agradar um ou desagradar o outro. Uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. Então tem que escolher o caminho, escolher a quem nós servimos, escolher o que queremos. Queremos as coisas do mundo? Então vamos para o mundo. E se queremos as coisas de Jesus Cristo e de Deus, nós temos que fazer conforme a Bíblia. Não dá para fazer diferente. Aí é rasgar a Bíblia. Aí é chamar Jesus de qualquer coisa. É botar Jesus abaixo dos nossos pés. Quem tem que estar debaixo dos pés e já estado de Jesus é Satanás. Agora, e a gente às vezes fica aí, né, como capacho de Satanás. Não, Jesus não quer manter ninguém em tortura. Deus não mantém ninguém em tortura. É porque a gente não melhora. Aí fica o tratamento. Daniel viu, orou, clamou e disse, puxa vida, a promessa era 70 anos. Eu fiquei na brecha. Enquanto o povo se perdeu, Daniel disse, olha, eu estava lá. Teve mais 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, quer dizer, Misael, Ananias e Azarias, nomes judaicos, e eles ficaram firmes com Daniel, intercedendo, orando, disseram, Senhor, tem alguém na brecha, você é a brecha, está na brecha da sua casa, você está na brecha da tua família. Deus não vai desamparar, Deus não vai nos deixar no vazio, não, Deus não é menino, Deus vai cumprir as promessas. E Daniel chamou Deus nas promessas, ele disse, Senhor, o tempo está vencido. Ele disse, não, Daniel, venceu porque é uma luta, tem uma batalha, mas é para mais uns dias, mas vai se cumprir. E se cumpriu, e o povo voltou para Jerusalém, voltou para a restauração. Nós teremos bênçãos. Esse ano pode vir a destruição que for, irmão, nós não estamos nem aí. Nós vamos estar firmes, orando, sabemos que a nossa esperança está em Jesus Cristo.
Vamos orar, Pai, nós oremos, Senhor, ao Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que tem, Senhor, nos dado da sua graça, da sua misericórdia, Senhor, sabendo, Senhor, que Tu és a rocha eterna, a rocha viva, que Tu, Senhor, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda aqueles, ó Pai, que estão ainda em trevas, ajuda aqueles que ainda estão acorrentados, Senhor, ainda estão, Senhor, nos aguilhões da morte. Senhor, liberta-os, Pai, porque ainda é tempo, Senhor, da Tua igreja ter autoridade e ousadia. É tempo da Tua igreja estar revestida, Senhor, da autoridade da Tua palavra. Ó Deus eterno, da salvação daquele que crê, Senhor, que confessar e crer no seu coração. Senhor, aqueles que estão, Senhor, perdidos nos vícios, Senhor, enganados, Senhor, por espíritos imundos, enganados, Senhor, por tantas coisas desse mundo. Senhor, aqueles que estão tristes, desanimados, Senhor, que haja, Senhor, autoridade do Teu poder, que haja autoridade do Teu Espírito, que haja autoridade da Tua palavra. Eu declaro que caia por terra toda obra, todo espírito maligno, todo espírito, Senhor, que tenta tomar a mente, tomar, Senhor, o querer, o sentir e o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu declaro que Satanás saia, Senhor, visita este lar, visita esta casa, visita este povo, ó Santo de Israel. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, no poder da Tua glória, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, assim como Samar, Senhor, estendeu a sua espada sobre o seu terreno, Senhor, para que, Senhor, derribasse, Senhor, a opressão do inimigo, para que derrubasse, Senhor, todo saqueador, todo migrador, todo devorador, todo mal, Senhor, que vinha contra o povo ali em Israel. Senhor, Ele defendeu com a sua espada. Assim nós defendemos com a espada do Espírito, com a espada da Tua palavra, ó Santo de Israel, para que caia por terra, Senhor, todo mal. E declaramos a Tua bênção, Senhor, que esta nação é abençoada e que este ano, Senhor, Senhor, de 2021, haverá lutas porque daquilo que Tu determinou, Senhor, mas haverá um povo com a bandeira estendida, dizendo: Jeová é o nosso Senhor, Senhor, Jesus Cristo é o nosso general, Senhor, e nós glorificaremos e declararemos que caia por terra todo principado e potestade do mal, toda obra maligna, toda opressão, toda ação, Senhor, da doença, Senhor, maligna que está sobre a terra, caia por terra e o Teu nome seja glorificado. Deus de Abraão, é a Ti que nós glorificamos. Jeová, o Santo de Israel, a Jesus Cristo, Filho de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Nazareno, o Santo, o sangue remidor dos nossos pecados, o sangue, Senhor, escudo contra o mal, Senhor, e o Teu Espírito, Senhor, nos dá graça e força e dons e capacitação para que possamos vencer a todo o Teu povo e toda a Tua igreja na terra. Eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e quero lembrar para todos que sexta-feira estaremos com o culto de oração e cura, com a bispa, com o bispo Edson, ministrando a palavra. Vai estar aí cheio de autoridade, de graça, para que você possa receber. Eu te convido, venha, convide alguém. Irmão, não tem distância, venha. Igreja Missão Evangélica, Porta para o Céu, Rua Murilo Furtado 849. Venha, às 20 horas, na sexta-feira. Temos também a nossa igreja Vila Airosa, também a Vila Zilda, né, os nossos pastores amados, aí pastor Jaidil, pastor Edson, Petrópolis, Bispo Dário, e nós, Paulo Barbosa 849, eu não lembro às vezes todos os números, né? A Rua dos Colibris, acho que 165, não lembro agora. Eu estou fazendo as coisas de cabeça, mas no Parque Vitória, sexta-feira, domingo,
Sexta-feira, traga uma peça de roupa, venha, convide alguém, vem interceder por alguém, vem clamar a Jesus. Ninguém aqui vai te pedir, dê isso para você receber, não. Nem você receber para dar, não. Você dá aquilo que você tem de amor para que a obra seja feita. Você vem buscar do Senhor. Estou te convidando, convide a alma e vamos estar juntos em nome de alguns dos nossos irmãos que estão viajando, que Deus os guarde e que eles desfrutem bastante. E aos que voltaram, estejamos juntos. Domingo, consagração pela manhã às 9 horas. Nós oraremos, nos consagraremos o mais rápido possível e iremos para a nossa casa. E à noite também. De manhã e à noite teremos a Santa Ceia. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.